Oi, pessoal, estamos de volta para a segunda parte da nossa aula, né? Na primeira, nós falamos dos povos pré-colombianos que habitavam aqui o continente americano, Incas, Maias e Astecas, e hoje a gente vai falar dos tupis, né? Aqui eu coloquei povos indígenas brasileiros, por quê? Porque é importante lembrar o seguinte: quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui no atual território brasileiro, lá em 1500, dia 22 de abril de 1500, existiam aqui no nosso território mais de 1.000 povos indígenas, tá? Que tinham línguas e costumes completamente diferentes. Então não dá para a gente virar e falar assim, nossa, os índios do Brasil eram todos iguais. Não eram. Tá? Então o que eu preciso que vocês entendam aqui primeiramente é que a gente tinha uma diversidade muito grande de povos indígenas, tá? O nosso litoral era ocupado pelos tupis. Então, aqui nesse mapa, a gente consegue ver que tudo isso aqui que está de laranja no mapa faziam parte dos tupis, tá? E esses daqui outros são outros povos maiores também que ocuparam o nosso território. Basicamente, como é que era a vida desses povos indígenas, né? Dos tupis. Eles eram seminômades, o que significa que eles andavam, eles se mudavam de alguma forma aí meio que constante e que viviam da caça, da coleta, da pesca e da agricultura, tá bom? Além disso, a terra aqui onde eles moravam, os tupis chamavam de Pindorama, tá bom? Principalmente aqui no litoral. Por quê? Porque todo o nosso litoral, além da praia, nós temos uma serra, né, que é chamada de Serra do Mar. Então, essa região aí onde tem a Serra do Mar, os tupis chamavam de Pindorama, que na língua deles significava o quê? Terras das árvores altas, tá bom? É a região onde existia a Mata Atlântica, então existia uma verdadeira floresta nessa região, que hoje, vejam só, se a gente olhar aqui para os lados, essa floresta não existe mais, ela foi substituída por cidades. Esses povos indígenas que moravam aqui no Brasil, como eu já falei, falavam línguas diferentes. No caso dos tupis, eles falavam uma língua chamada tupi-guarani, tá? Eles tinham a mandioca como seu principal produto agrícola. Nós vimos, né, que no caso dos incas, dos maias e dos astecas, eles faziam muita coisa utilizando milho. No nosso caso, os tupis utilizavam mandioca, tá? E no caso, né, dos guaranis, este produto mudava, era o milho também. Bom, gente, como que era a vida numa aldeia indígena tupi? Não pensem vocês que quando a gente fala de índio brasileiro, parece que eles são todos calmos, que eles não entravam em guerra e tudo mais. Isso é uma mentira que contaram para vocês em algum momento. Tá? Basicamente, os tupis eram bastante invocados, eles se consideravam superiores aos demais povos, às demais tribos indígenas, né? Então, eles chamavam, olha só, de tapuia, todos aqueles que não eram tupis, ou seja, eram bárbaros. Tá? Da mesma forma que nós aprendemos quando estudamos Grécia Antiga, né? Que eles chamavam de bárbaros aqueles que não eram gregos, na Roma também chamavam de bárbaros aqueles que não eram romanos. Aqui no caso dos tupis, eles chamavam de tapuia aqueles que não eram tupis, ou seja, eram inferiores, eram bárbaros, tá? Todos aqueles que não eram tupis, para eles, além de serem inferiores, eram inimigos. Então tem mais essa. Por isso, a guerra dos tupis com outros povos era muito comum, era cotidiano que eles tivessem confrontos, que eles tivessem conflitos, tá? Basicamente, esses conflitos aconteciam, né, por dois motivos: para vingar alguma pessoa que eles mataram aí em conflitos anteriores e para limpar a honra que perderam também em conflitos anteriores, né? Então, eles não brigavam, por exemplo, por causa de terras, para ver quem tinha terras e para ver quem não tinha, né? O conflito por terras não é uma questão dos tupis, é uma questão do homem branco, tá? No caso dos tupis, o que eles faziam com aqueles que perdiam? Olha só, né? Os inimigos eram capturados e acabavam participando de rituais tupis guarani, tá? Esses rituais eram rituais de antropofagia. O que é antropofagia? Por favor, sem nojinho, eram rituais de canibalismo. Então, rolava aí, eles falavam o seguinte, ó, esse cara aqui, ele é meu inimigo, mas ele lutou bem, ele foi bravo, ele foi forte. Então a gente come ele depois para que a gente possa absorver essas propriedades boas que essa pessoa tinha, tá certo? Bom,
As tarefas numa aldeia tupi eram divididas de acordo com o gênero da pessoa. Então, os homens ficavam responsáveis por algumas tarefas, como a caça, a pesca, a construção, a derrubada da mata, né? E as guerras. Já as mulheres ficavam responsáveis por outras tarefas, né? Que eram o cultivo, que era cozinhar, era a fabricação de utensílios, de objetos e cuidar também das crianças, né? Tudo era coletivo. Então, por exemplo, a minha oca, a minha casa, não é só minha, tá certo? Várias famílias moram ali dentro junto comigo e com a minha família. Isso é importante que vocês entendam. A terra, então, aquilo que eu estou plantando, aquilo que eu estou colhendo, não é só para eu comer, para minha família comer. Tudo é repartido entre todos, porque tudo era coletivo das pessoas da tribo, tá bom? As aldeias tupis eram chamadas de tabas. Olha só, isso daqui era uma taba. Então, a aldeia, ela é circular, tá certo? Então, olha aqui, nós temos a cerca, como eu já falei para vocês, eles não são pacíficos, eles estão em constante conflitos com outros povos, portanto, a cerca tem um propósito, né? Que é a defesa. E aqui dentro, pessoal, isso daqui, ó, é uma oca, né? Eu não sei quem foi que inventou aquele desenho da oca pequenininha, mas isso não é verdade, não corresponde à realidade. As ocas eram essas casas maiores, né? Como vocês podem ver, olha aqui tem 3 portas, o que dá a entender que elas são realmente bem compridas, né? E aí essas ocas, elas eram feitas de folhas, elas eram feitas de árvores, né? De madeira e tudo mais. E ali habitavam várias famílias, tá certo? Lembrando que não tinha cama, todo mundo dormia em rede, é um dos hábitos, né, que herdamos dos indígenas, é a rede, e toda oca tinha um líder, né? Esse líder era chamado de principal. E os principais eram os responsáveis por tomar as decisões das aldeias, tá certo? Então essa aqui no geral era a organização de uma aldeia tupi-guarani. Agora vejam só, geralmente aqui do lado, né, próximo dos rios, porque a água era essencial, a gente já consegue ver embarcações também, o que significa que a pesca era uma atividade constante do dia a dia das pessoas. E aqui, pessoal, ó, início do ritual lá que eu falei para vocês, né, que eu comentei com vocês, que era o ritual antropofágico aí, né, que só os inimigos mais fortes que eram capturados que participavam. Professora, mas por que esse cara não foge? Porque era uma vergonha fugir. Tá? Se ele foi capturado, ele tem que aceitar o seu destino. Se ele fugisse, a aldeia dele não aceitava ele de volta, não. Não era assim que funcionava, não. Então, ele foi capturado, ele tinha que encarar a sua sina, o seu destino de cabeça erguida. Eu sei que parece difícil para nós, mas era assim que funcionava, tá certo? Bom, pessoal, quero finalizar falando desses mantos aqui, né? Que eram vestimentas muito comuns entre os índios tupis guaranis, tá certo? Existia um manto infantil, existia um manto de adulto, óbvio, né? Que isso daqui é uma gravura feita já por algum europeu aí, então já perde muito da real essência. E infelizmente os mantos que sobraram, né? Que fazem parte da cultura do nosso povo, eles estão, vejam só, em museus na Europa, tá certo? Bom, gente, a gente para por aqui, falamos dos tupis, falamos de outros povos que também habitaram o continente americano e a gente se encontra em breve para falar de outros povos que também tiveram contato com os europeus, um contato nem tão gostoso assim, ok? Então, até mais, gente. Tchau, tchau.